trilha sonora do nosso programa essa semana, que tem também a Faculdade Santo Agostinho na nossa área VIP de conteúdo. Mas eu estou aqui com o professor Thiago, que sabe tudo sobre patentes, propriedade intelectual. O professor Thiago é assessor do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFP, ele é graduado em administração aqui pela Universidade Federal do Piauí, tem mestrando do programa de pós-graduação em tecnologia e gestão na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente vai falar sobre essa questão de como proteger uma boa ideia, uma ideia que vai virar negócio, que vai dar lucro, a questão da propriedade intelectual, da lei das patentes, enfim, muito a aprender hoje para você que é empresário, você que é inovador, que é criativo e que transforma ideias em dinheiro. Entenda sobre o que vamos falar. Falar em proteção de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um tema de crescente importância para a economia do país e um canal de inserção na comunidade internacional. Juntamente com as patentes, é um instrumento essencial na difusão do conhecimento e na transformação do mesmo em benefícios sociais, influindo também na cooperação universidade-empresa, beneficiando ambas as partes e favorecendo o avanço tecnológico. Mas o que de fato é essa chamada proteção à propriedade intelectual? O que protege e de quem? É isso que vamos descobrir na nossa entrevista de sofá do Falando Nisso. Muito bem, a gente começa tentando entender exatamente o que é proteção de propriedade intelectual. A gente não está falando só de livros, né? De biografias não autorizadas, porque a gente, quando dá de cara com esse tema, a gente fica achando sempre que tem um pouco a ver com isso. Tem também, mas na verdade nem tanto. A gente vai falar de empresas, de negócios, de ideias e de pesquisa. O que é propriedade intelectual, professor? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Maia. A propriedade intelectual é tudo aquilo que está relacionado à nossa capacidade de criar, ao nosso intelecto. O tempo inteiro nós enxergamos, nós observamos que as pessoas estão criando. Às vezes é uma ideia que você tem, não é isso? Nossa, será que isso já existe? Então, a propriedade intelectual é tudo aquilo que vai estar relacionado à nossa capacidade de criar. Então, quer dizer, sempre quando nós falamos em propriedade intelectual, nós temos que fazer uma referência, por exemplo, a um bem como outro qualquer. Como, por exemplo, um terreno que você tenha, um veículo que você tenha. Aquele veículo é seu, é um bem. Então, quer dizer, o que é interessante observar é que as pessoas precisam entender da importância de elas protegerem essa propriedade intelectual. Ou seja, elas precisam, a partir do momento que elas têm uma criação, que elas possam criar digamos assim, essa conscientização que existem mecanismos que elas podem proteger o invento dela. Eu queria saber se esses mecanismos são eficientes e também resumir um pouco o que o professor falou numa frase. Com a proteção da propriedade intelectual, a gente invalida o tudo se cria, tudo se copia, nada se cria, que é bem comum, né? Exatamente. O mais importante, Maia, é o seguinte, a partir do momento que você tem uma ideia, que você começa a transformar aquela ideia em algo real, em algo palpável, como, por exemplo, um tablet, enfim. Estou colocando a ideia de um tablet porque é um equipamento, é algo que existe. Não quer dizer, mas eu não estou criando um tablet, estou criando algo, digamos assim, que possa aperfeiçoar aquilo ali. Então, quer dizer, aquela lei, aquele aperfeiçoamento pode ser protegido também. Não obrigado você estar criando algo extraordinário, enfim. Claro que isso realmente pode gerar um negócio que vai agregar muito valor. Não é verdade? Mas o mais importante é que a partir do momento que você tem uma ideia, que você começa a trabalhar aquilo ali na forma de um projeto, você passe a buscar informações, você passe a conhecer um pouco mais que a gente está sobre aquilo que você está, sobre o universo. Nessa questão de nada se cria, tudo se copia, que eu mencionei ainda há pouco, que a gente tem que invalidar isso, quais são os mecanismos? Você tem uma ideia de uma empresa, de um negócio, de uma pesquisa, de um produto. Para você saber se aquilo já existe, onde você vai buscar essa informação? Isso aí é algo que nós temos colocado bastante para os nossos pesquisadores, né? Vamos dizer assim, empresários também, que às vezes aparecem com alguma proposta. O primeiro passo é você fazer o que a gente chama de busca de anterioridade. O que é uma busca de anterioridade? Você vai procurar entender o que nós chamamos de estado da arte, ou melhor dizendo, o estado da técnica. Você vai buscar entender o que existe hoje. O primeiro passo é esse, você precisa entender se aquela tua ideia, se ela já existe. É no Google? Pode ser o Google,
Por que não? Pode ser sim, pode ser o Google, mas nós sempre orientamos a buscar, por exemplo, em artigos, em base de artigos científicos, como, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES é uma boa alternativa. Nós temos o portal do INPI. O que é o INPI? É o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né? O INPI é exatamente o órgão hoje no nosso país responsável por essa parte dessa proteção da propriedade intelectual. Não apenas no que se refere a patentes, mas também aos softwares, marcas, aos desenhos industriais. Entende? Então, quer dizer, cabe ao INPI fazer esse trabalho. Então, o que é interessante? A partir do momento que você tem uma ideia, que você começa a pensar naquela ideia como uma proposta, como, será que isso realmente vai gerar um produto, ou, enfim, uma marca, por exemplo, eu posso estar buscando mecanismos de proteger. Então, é interessante que antes de você começar a desenvolver, propriamente dito, uma pesquisa ou um trabalho desse tipo, que muitas vezes demanda até muito tempo, muitos anos, há um investimento, às vezes, elevado. Só para vocês terem ideia, é interessante colocar que cerca de 20 a 30 bilhões de dólares por ano são desperdiçados no mundo com pesquisas com algo que já existe. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é muita grana, é muito dinheiro que é desperdiçado que poderia estar sendo investido em novas possibilidades. Por quê? Porque não há uma busca, não há um levantamento do estado da arte adequado. Uma divulgação disso. Por exemplo, legalmente, nós estamos amparados no Brasil? Sim, nós temos legislação aqui no nosso país. Nós temos legislação especificamente voltada para a propriedade industrial, né, que acho que é a Lei 9.279. Né? Nós também temos a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, nos incisos 27 a 29, ele fala um pouco dos direitos de autor também, que é uma forma de você também estar protegendo. Então, quer dizer, existem mecanismos legais no nosso país que vêm exatamente a proteger esse seu invento. Agora, é claro, não adianta também você ficar só no invento. Eu vou ficar só na ideia. Eu preciso realmente desenvolver algo que eu possa realmente tornar em algo palpável, passível de proteção e, principalmente, não é só proteger. É o que transferir. mais, professor? É transferir para quem? Para o setor produtivo. Por quê? Porque não adianta eu ter pesquisa, eu desenvolver, eu ter uma patente para depois ela ficar engavetada. Não adianta. Então, isso tem que ser... A patente vence? Tem um prazo de, digamos assim, um prazo de validade, né? Qual é? 20 anos. A partir de quando? A partir da data do depósito. Aqui no Brasil, nós temos duas modalidades de patente. Quais são? Nós temos a patente de invenção e nós temos o chamado modelo de utilidade. O que é a patente de invenção? É exatamente quando você tem algo novo, entende? Ela tem que atender a requisitos como a novidade, ou seja, é algo que você criou que realmente... É absolutamente inédito. Exatamente. É isso que a gente tem que deixar claro, né? É algo que realmente é inédito, não existe hoje. E o que é que a gente sempre coloca para as pessoas? A preocupação de não divulgar. Por quê? Porque muitos dos nossos Quais pesquisadores... são os erros que nós cometemos? É exatamente isso que a gente quer colocar, né? O principal erro é você divulgar antes. Esse é o principal erro. Por quê? Porque, às vezes, os pesquisadores, às vezes você, com aquele livro, dizem, eu criei, eu tenho uma novidade, enfim, você pega e divulga. Aí o que acontece? A partir do momento que você divulga, aqui no nosso país, nós temos o que a gente chama de período de graça. O que é o período de graça? São 12 meses, a partir daquele momento que você divulgou, seja na forma escrita, oral, enfim, ou até mesmo um protótipo, quem sabe, você tem até 12 meses para poder dar entrada na solicitação. Disso, aí, infelizmente, já entra no que outra a gente chama de estado da técnica. Pode ir patentear. Não, já entrou no que a gente chama de estado da arte, de estado da técnica. Ou seja, aquilo ali vira domínio público. Qualquer pessoa pode utilizar sem a necessidade de pagar royalties para aquele inventor. Você dizia que tem 2 tipos de patente. Você falou de uma, né? Qual é a outra? A outra que a gente chama de modelo de utilidade. O que é o modelo de utilidade? Diferentemente da patente, ela tem no máximo 15 anos, vamos dizer assim, seria a vida útil dela, vamos colocar assim, né? Mas o modelo de utilidade ele seria uma espécie de aperfeiçoamento. Sim. Tá? Então, quer dizer, ele tem que trazer, diferentemente da patente, digamos assim, ele traz uma espécie de aperfeiçoamento de algo que já existe. Ou seja, seria uma espécie de processo de melhoria mesmo. Ou é totalmente inédito, é um desdobramento de algo que já existe que vai ficar melhor com a sua ideia. Exatamente. A partir daquela sua proposta, daquele seu projeto, né, daquela sua pesquisa, ele vai trazer um aperfeiçoamento do que existe hoje. O que é patenteável e o que não é patenteável? Olha, o que é patenteável? Ele tem que ter 3 requisitos básicos. Né? Um é a novidade, ou seja, é algo que ainda não existe hoje. Sim. O segundo seria, você tem que ter um ato inventivo. O que seria um ato inventivo? Você precisa ter algo que não vai ser simplesmente você colocando componentes diferentes e vai gerar um produto novo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de ato inventivo. Tem que ter um ato inventivo que seja, digamos assim, perceptível para um técnico especializado na área. Por exemplo, para ficar mais claro ainda para o telespectador. Um exemplo que nós poderíamos ter. Eu posso estar desenvolvendo um produto que vai utilizar, por exemplo, o plástico,
um plástico, daí de repente eu posso, não, vou colocar agora o metal. O produto é a mesma coisa, digamos, uma caixa. Se eu tenho uma caixa, eu vou colocar agora, utilizo uma caixa hoje com papelão. Então eu vou utilizar agora um papel um pouco mais fino. Isso aí vai gerar uma nova patente? Não, isso aí não foi, a gente não pode colocar isso como sendo um aperfeiçoamento. Isso seria um aperfeiçoamento se você transformasse o processo um pouco mais ágil, por exemplo, talvez o processo de a sua ideia, mesmo que seja o desdobramento do que já existe, ela tem que trazer um benefício. Exatamente. Não é só você adicionar alguma coisa que vai garantir que você vai lucrar em cima daquilo. Exatamente. Você tem que ter um aperfeiçoamento daquela tecnologia que já existe atualmente. Você falou de embalagem, eu me lembrei do Tetra Pak. Aquela embalagem do Tetra Pak, que é a embalagem de leite de caixa. Que o dono daquilo foi muito rápido. Ele patenteou muito rápido aquilo ali. E hoje todo mundo, ele ganha muito dinheiro em cima daquilo ali. É aquela história. A partir do momento... Para usar, tem que pagar. Exatamente. Ou seja, paga o que a gente chama de royalties, né? Então, existe uma negociação que, para você utilizar aquele invento dele, aquela invenção dele, ou seja, você precisa realmente pagar os direitos de royalties que é dele, que a lei exatamente assim o exige, né? A gente tem uma pergunta da Faculdade de Santo Agostinho. Pois não, boa noite. Boa noite. Eu sou graduanda do curso de farmácia, né? E no meu curso, a gente estuda muito a patente, né, na tecnologia farmacêutica. Assim, como o senhor poderia assim, para patentear um medicamento, né? Porque tem muita descoberta, as pesquisas, para até se inovar o medicamento e pôr na prateleira, né? Até o processo, como é. É o seguinte, existe a possibilidade... É ótima pergunta. A pergunta é super pertinente, né? O primeiro passo é como nós estamos colocando. Faça uma busca de anterioridade. Veja o que existe realmente hoje no estado da arte. É o primeiro passo. Até para que você possa compreender um pouco mais como é que funcionam as tecnologias nesse segmento que você está buscando, que acho que é a área de farmácia, né, que você colocou. Então, o primeiro passo é esse, faça uma busca, faça um levantamento para você ter uma dimensão real, uma dimensão exata de como é que está hoje o estado da arte. O primeiro passo é esse. Depois que você terminar essa primeira etapa, que você vê que não, realmente, o que nós estamos produzindo é algo patenteável, é algo passivo de proteção, e eu percebo que tem mercado também para isso. Ou seja, eu sei que vai ter indústrias interessadas em trabalhar, em processar aquilo ali industrialmente e comercializar depois. Então, aí o próximo passo é você começar a escrever a tua patente mesmo. E só divulgue depois que você tiver depositado. A partir do momento que você depositar, aí sim, você já pode começar a divulgar. Em eventos científicos, que geralmente é muito comum, né? O pessoal quer divulgar, quer levar para eventos científicos, até porque isso melhora realmente a vida acadêmica, né? Isso é inegável, mas o primeiro passo é você tentar patentear mesmo. Escreva a redação. Eu garanto a você que escrever uma patente é mais simples que escrever um artigo científico. Tá? E é interessante nessa área que, por exemplo, no Piauí nós temos uma pesquisa do cachorro pelado para o câncer, que ela já está patenteada, a substância química, a propriedade química disso, do cachorro pelado, e já tem gente que investiu muito nisso enquanto pesquisa. Então, assim, já foi patenteado, tem os investidores, e na hora que isso for reconhecido nacionalmente ou mundialmente, porque câncer a gente está falando de uma doença que interessa ao mundo inteiro para cuidar, para curar, quem participou, inclusive, da pesquisa como investidor, ele lucra com a patente, não é isso, professor? Sem dúvida alguma. Por quê? A partir do momento que chegar ao processo industrial, ou seja, que aquilo ali começar a ser comercializado, ou seja, que efetivamente nós tivermos e chegarmos à inovação, aí pronto. Aí chega o momento realmente dos pesquisadores começarem realmente a receber esses royalties e começar a ganhar esse dinheiro. O que é importante deixar claro é que isso não é algo que está inacessível, que é inalcançável para qualquer pessoa. Digamos assim, qualquer pessoa tem condições de estar fazendo isso. Ou seja, se você teve uma ideia, você percebe que aquilo ali é possível, é passivo de proteção, proteja. É caro para fazer uma patente? É nada, é bem baratinho. Tá? Você está falando de quanto? Assim, dependendo, que isso varia muito de acordo com a tabela do INPI, né? Mas isso o quê? Para você fazer a proteção mesmo, propriamente dita, apenas a proteção, acho que você não vai gastar não chega nem a R$2.000. Essa questão da propriedade intelectual é interessante porque, assim, o indicador do grau de inovação de um país se mede pela quantidade de patentes registradas que ele tem. Como é que o Brasil está nisso? O nosso país ele ainda precisa evoluir bastante. Até pelo fato de que nós estamos muito atrás, né? Nós estamos ainda muito, assim, nós temos ainda muitas tecnologias que dependemos ainda dos outros. Por quê? Porque nós temos poucas patentes, né? Da garrafinha de água mineral, que talvez o nosso telespectador possa estar utilizando agora
até mesmo o smartphone que você pode estar utilizando, ali você vai ter diversas patentes. E essas patentes, a grande maioria, são do exterior, não são brasileiras, né? Então, assim, o brasileiro ainda tem muito aquela coisa de divulgar em eventos, ou seja, o artigo, eu quero levar para um evento. Então, o Brasil não é porque erra muito. Nesse aspecto, sim, entendeu? Agora, é claro que vai muito de que também? Vai muito porque a maioria das patentes que nós temos hoje aqui no nosso país, Maia, elas estão dentro das universidades, elas estão dentro da academia. Em que área, professor? Diferentemente do que acontece lá nos Estados Unidos. A maioria das patentes americanas não estão dentro das universidades, elas estão dentro das empresas. Aí é que está o diferencial. Entendeu? Então, quer dizer, aí é onde nós temos a grande diferença de quê? E daí a importância de fazer essa conexão com o que a universidade pesquisa e levar isso para o mercado de trabalho. Esse é o grande desafio que nós temos. O que nós queremos deixar claro para todos os empresários é que a academia não é algo inacessível, inalcançável. Muito pelo contrário, nós estamos com as portas abertas, esperando realmente que os empresários nos procurem, tragam os seus problemas para que nós possamos ajudá-los. Qual é o perfil de patentes que o Piauí tem hoje, professor? A maioria das patentes que hoje estão aqui depositadas no Piauí, elas estão mais ligadas ao setor de farmácias, essa área de fármacos. Nós temos muitas patentes nessa área. Tem muita patente também na área de engenharia, né? Tem muita patente também voltada mais para essa área. Na área de tecnologia? Nessas áreas, essa parte de tecnologia também, nós já temos um processo de evolução que é bem interessante, que isso começa a florescer mais nos últimos anos, principalmente. Então, quer dizer, o nosso estado é um estado ainda que tem tudo, nós temos potencial, nós temos gente, nós temos pessoas extremamente capacitadas, nós temos pessoas com alto grau, uma capacidade muito grande de criação. O piauiense, ele é muito criativo, Maia. Ele é muito criativo. Basta nós termos a capacidade de proteger. Mais rápido, nós temos que ser mais rápidos, nós temos que ser mais ágeis, mais bem relacionados, mais seguros na questão, mas ter mais consistência em tudo, né? Nós precisamos. E o principal, eu acho que a gente precisa confiar mais em nós mesmos. Claro. Acho que a partir do momento que nós passarmos a confiar mais em nós mesmos, porque geralmente nós terminamos acreditando muito mais no que está lá fora do que está aqui dentro. E nós temos talentos aqui dentro, e muitos talentos bons. E somar parceiros, né? Quer dizer, acho que uma pesquisa, dependendo do nível em que ela está, do segmento, se você soma parceiros, você ganha em qualidade. Porque você vai reunir informações que são necessárias para aquilo ter mais consistência ainda. O que é patenteado aqui vale para o mundo inteiro? Vale. Assim, aquela história. Existe um princípio que é o chamado princípio da territorialidade. Ou seja, o que é patenteado aqui no Brasil vale para o Brasil. Mas, a partir do momento que eu tenho interesse em patentear algo, eu posso ter a possibilidade de escolher outros países, outros mercados, em que aquela patente teria realmente a possibilidade boa de comercialização. Quando eu estou registrando uma marca, por exemplo, eu estou patenteando alguma coisa? Não, é diferente. Existe uma diferença básica. Na verdade, eu não vou providenciar a patentear uma marca, eu vou registrar uma marca. O registro de marca acontece como? O registro de marca, o que acontece? O primeiro passo também é fazer uma busca para saber se aquela marca já existe em outros locais, porque essa orientação nós temos dado a alguns empresários que têm nos procurado. Por quê? Porque às vezes você gasta uma grana, você faz um investimento para fazer todo Já vi muitas clínicas aqui em Teresina, muitas empresas na área de saúde, com tudo pronto para inaugurar e descobriu que o nome já existia. Pois é, esse é um problema. Então, quer dizer, todo o investimento para que você faz, termina indo por água abaixo. E registrar a marca não é caro. Você fazer o registro Você vai de uma no marca, cartório? Não, basta você procurar o INPI. Tudo é no INPI. Tudo é no INPI. E quem procura cartório para fazer isso está errando completamente. Olha, o órgão não responsável para fazer isso aqui no Brasil se chama INPI. Então, não é recomendável. Caro fazer o registro de uma marca? O registro de marca você vai gastar, um empresário ele não vai gastar mais que 2, 3 mil reais. Entendeu? Vai depender muito digamos assim, da classificação, de como a empresa está realmente, digamos assim, a questão do registro dela, né? Ou seja, como é que essa empresa, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, vai depender um pouco mais disso também. Né? Se for uma pessoa física que está registrando uma marca, é possível? Como Sim. Alunos divulgam muitas pesquisas fora porque não patentiam as suas invenções e os professores acham que eles precisam estar envolvidos. Só respondendo a primeira pergunta, uma pessoa física pode registrar uma marca e o valor vai ser menor que R$2.000, por exemplo. O valor do registro de uma marca hoje para a pessoa física é um pouco mais barato do que para uma pessoa jurídica. E aí, sim, você ia falar várias coisas interessantes, eu interrompi você. A questão dos alunos, por exemplo. Olha, é porque às vezes existe ainda aquela coisa de dizer, para poder um aluno que ele está desenvolvendo. Se o aluno estiver desenvolvendo sozinho aquilo ali fora do ambiente escolar, por exemplo, se não há ninguém com ele, ele pode patentear sozinho, isso não é problema. Ele pode registrar uma marca, ou seja, algo que ele está criando, não é problema algum.
Agora, se ele está utilizando a estrutura da instituição, se ele se utiliza, por exemplo, dos conhecimentos, ou seja, de algum grupo de pesquisa que ele está fazendo parte, então ele precisa colocar todos aqueles que fazem parte. Os professores acham que eles têm que estar envolvidos, né? Ou assim, se for um projeto que o aluno esteja desenvolvendo de forma independente, às vezes até fora da escola, não é problema algum, ele pode adolescente patentear. que tiver uma boa ideia de uma marca, de um produto, ele pode fazer um registro mesmo sendo menor de idade? Pode, mas desde que aquela marca ela venha a ser realmente utilizada. Eu não posso registrar uma marca simplesmente para guardar embaixo do braço e dizer agora que é minha e acabou. Não, eu tenho que registrar mais, ela tem que ser comercial. E se ela não for usada, o que acontece? Então o que acontece? O registro ele pode ser cassado. Então, você tem que ter certeza que aquilo vai ser usado. Exatamente. Não dá nem para você fazer por precaução. Não, eu posso fazer com precaução, mas de uma forma que eu possa utilizar. Entendeu? Eu não posso criar uma marca em algo que daqui em 2075 é que eu vou utilizar. A gente tem que registrar a marca, mas tenho que ter a utilização dela. Ou seja, tem que chegar ao mercado, né? O interessante é que, assim, no mundo da internet hoje, é difícil, né? A internet é um mundo, eu diria que é um novo mundo. De tecnologia, né? A gente não vai dar para falar sobre isso, mas só para a gente fechar, que a nossa entrevista está encerrando, os Estados Unidos estão muito avançados nessa questão de propriedade intelectual digital, na internet, né? Ligada à tecnologia. E a gente ainda está criando uma forma de regulamentar isso, essa área de propriedade intelectual na internet. E a gente tem países que estão muito mais avançados, naturalmente, porque tem muito mais experiência com isso, inclusive no nível de produção, de pesquisa, de novidades, de inovação, né? Mas a gente ainda está muito longe, na verdade. E, professor, você já patenteou alguma coisa, professor? Não, na verdade, o meu papel maior é realmente dar as orientações e tramitar e fazer toda a gestão dessa proteção intelectual lá na nossa instituição. Lá no IFP, lá que no vocês IFPI, fazem exatamente. isso. Esse ano nós já temos entrado em 4 patentes, então estamos lá analisando várias, que acho que até o final do ano nós vamos ter um arranque bem grande. Na nesse área de cenário. farmácia, que você disse que é o perfil de patentes do nosso estado, tem muita ação clandestina, né, de pesquisa, a própria Amazônia no Brasil é um celeiro disso. Quanta coisa a gente tem de propriedade química, de plantas, de tudo que nos foi levado, porque nós não nos apropriamos devidamente disso, inclusive como patente, né? Infelizmente, assim. Teve muita coisa levada do Brasil porque dormiu no ponto. Infelizmente, é algo que precisa colocar. Então, assim, nessa realidade que nós temos, várias patentes depositadas já aqui no nosso estado, no que se refere na área de engenharia, na área química, enfim. Então, quer dizer, nós temos vários setores que são muito bons, que há um desenvolvimento bem interessante. Então, quanto mais realmente nós conseguimos proteger e, principalmente, levar até as indústrias, para que nossas indústrias se tornem realmente mais competitivas, que eu acho que isso é mais importante. Deixar de trabalhar nesse cenário apenas de commodities, que não agrega tanto valor, e passarmos a trabalhar realmente com o quê? Com o que nós temos de melhor, que é o nosso capital intelectual. Sem dúvida. Olha, então, tem uma ideia, tem uma marca, tem alguma coisa, dá uma consultada lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI, e coloca a tua ideia para frente, porque senão você começar só a falar, você viu o que o professor disse, né? Em 12 meses, você ficar só falando, alguém vai lá e registra a tua ideia ou a tua marca. As dicas da Livraria Anchieta, essa semana nós estamos mostrando para vocês dicas da Companhia das Letras, aqui só por hoje, do Renato Russo e para sempre, né? É o Diário do Recomeço, né? Que a Anchieta mostrou. 29 dias sem álcool e drogas, o diário que o líder do Legião Urbana escreveu na clínica de reabilitação. É um livro que está vendendo bastante, porque, afinal de contas, Legião Urbana continua sendo Legião Urbana. Ninguém supera Legião Urbana no cenário musical brasileiro. Pelo menos na minha modesta opinião. Letra, qualidade musical, impressionante. Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, é da série que a gente está mostrando do Milênio, né? Esse aqui é o 1, eu mostrei já outros dias, outros para quem acompanha a série, né? Outros livros relacionados ao milênio também, o 4, o 3, esse aqui é o 1. Para quem é louco por séries e louco por milênio, é uma grande dica lá da Livraria Anchieta, que continua com descontos em livros científicos até de 20% e cobre todas as ofertas do mercado, tá certo? Vamos agora para o recado do Werner, que fica no 2º piso do Teresina Shopping, tem profissionais absolutamente qualificados na área de beleza. Vamos ver.
Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, segundo andar, Teresina Shopping. Eu vou para o intervalo comercial com o Carp Night Music e daqui a pouco o Clóvis vai falar sobre essa ideia que a Prefeitura teve, e não é a primeira vez, mas nesse volume, sim, de 300 mil mudas distribuídas a teresinenses até o final de 2016. Né? E aí, em 15 anos, se nós todos plantássemos essas mudas todas, não ficasse só guardada, cuidasse, plantasse, regasse, adotasse uma muda dessa, a gente teria um resultado. Quem sabe a gente não volta a ser Teresina Cidade Verde. Eu vou para o intervalo comercial. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. Até já. Eu encontrei-a quando não quis mais procurar.